Gente, a mudança do período, né, assim, do período chuvoso para seca exige atenção redobrada também com a saúde dos animais de estimação. Isso mesmo, sabia? Não é só a nossa, não. E para falar sobre os principais riscos dessa transição climática e orientar os tutores sobre os cuidados com os pets, a gente vai conversar com o médico veterinário Júlio César de Castro, mestre e professor de medicina veterinária, que está com a gente aqui hoje. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem, Cristiane? Eu também, É um prazer estar aqui com vocês, tá? Prazer é todo nosso. Vamos sentar aqui no sofá para a gente conversar um pouquinho? Tudo bem, gente? Prazer. Você viu a companhia linda que a gente tem aqui hoje, né? Com certeza, a gente tem ali um pet lindo. Do Tunico, que tá bem aconchegando ali, né? Bem aconchegante, numa caminha gostosa. Doutor, por que essa mudança climática ela é importante ser levada em consideração na hora de falar da saúde dos pets? De certa maneira, a gente fica acostumado a períodos intensos de chuva, quando a umidade está acima de 85%, e nessa época é muito comum da gente ter algumas patologias relacionadas principalmente a enfermidades fúngicas e parasitárias. Mas, de certa maneira, quando a gente tem um período que a escassez de chuva baixa, consequentemente a umidade também diminui. E aí a gente poderia ter algumas patologias que poderiam ser exaladas principalmente por poeira, ou mesmo pela transmissão de alguns vetores, principalmente como doenças do carrapato transmitidas, uma vez que esses parasitos eles conseguem ficar viventes em ambientes com temperaturas inclusive inferiores a 35%. A gente tem inclusive a possibilidade de ter um aumento da recidiva de enfermidades de trato respiratório, principalmente de síndrome respiratória, pensando nos gatos. Teríamos a possibilidade de ter uma crescente na dermatite atópica canina, quando os animais começam a apresentar pruridos e coceiras frequentes, e também a participação de algumas doenças transmitidas principalmente por carrapatos, dentre elas a famosa doença do carrapato, né, que a gente tem aí algumas percas nos últimos tempos. Consideráveis, né? Com certeza. Então, o senhor falou que pode ocasionar doenças tanto que atingem a pele quanto o sistema respiratório. É isso? Com certeza. Quando a gente trata basicamente das enfermidades respiratórias, de certa maneira a gente vai ter alguns ácaros que podem ser transmitidos através de poeira. É um período bem intenso que alguns animais começam a desenvolver alguns processos alérgicos e por consequência disso, a gente também tem a possibilidade de ter algumas enfermidades transmitidas por vetores, uma vez que esses carrapatos eles poderiam estar inclusive dentro das franécias de casa, dentro das casinhas de cachorro, e por consequência desses pequenos invertebrados que podem ficar alojados em porções específicas dentro de casa, a gente tem a possibilidade da crescente desses parasitos que poderiam gerar pruridos e coceiras frequentes nesses pets. O senhor falou sobre a questão da respiração e principalmente em relação a essa questão da poeira. Com certeza. Aqueles animais que eles vivem mais... A gente sabe que existem pets que são criados dentro de casa e outros no quintal. Os tutores que têm os animais que ficam mais no quintal, quais são os cuidados que eles devem ter nessa época? A gente fala que é muito interessante que o manejo ambiental ele seja sempre feito, mesmo dentro do ambiente interno. Uma vez que a gente tem a possibilidade de utilizar algumas fórmulas encontradas aí dentro dos supermercados com amônia quaternária, que poderiam ser talvez desculpa assim a palavra, tipo lisoforme, ou então até mesmo alguns produtos específicos de limpeza que podem ser utilizados em casa, dissolvidos para poder fazer a higienização por completo, uma vez que a gente tira esses vetores de perto dos nossos pets. Então, a crescente, talvez, ali desses ectoparasitos acaba diminuindo com um pouco. Uma vez que a gente consegue fazer uma higienização localizada, para que esses parasitos que poderiam estar dentro das suas franécias, eles podem, inclusive, morrer. Por outro lado, a gente também diminui, de certa maneira, o acesso a esses animais, a alguns ácaros que poderiam viver nessas poeiras, uma vez que esse ambiente limpo teria a possibilidade de diminuir esses processos inflamatórios de trato respiratório que poderiam cursar, né, com algumas dessas patologias, né, de espirros frequentes. Alguns animais poderiam desenvolver a famosa lágrima ácida, que é aquela lágrima que sai aqui próximo aqui da glândula lacrimal dos cães, e por consequência também diminuir quadros de prurido e coceira, que eu acho que é o grande problema que os tutores costumam reclamar. Então pode também ter problemas na visão por causa disso que o senhor falou da... A gente lembra um pouco daquilo que acontece no dia a dia, né? Quando a gente está com muita alergia,
costumamos Coça o espirrar, olho. coça o olho, os cães também apresentam Mesma esse tipo de coisa. comportamento. A gente fala que a síndrome respiratória em felinos ela é mais abundante do que em cães. Mas em cães, sim, a gente também tem esse problema, uma vez que esses animais, o primeiro reflexo é de apresentar espirros e, por consequência, ele também apresenta esse lacrimejamento. Tanto que os cães alérgicos, isso daí fica até como... Para vocês, assim, que em casa tem algum pet com esse tipo de manifestação clínica, uma lágrima que sai aqui, ó, próximo da narina desses animais, é sim uma lágrima ácida e aquilo ali pode ser um indicativo, uma sugestão de que aquele pet poderia estar passando por alguns processos alérgicos frequentes. Gente, é bom demais falar sobre pet, não é? Ainda mais assim, a gente sabe que a gente está falando de assunto sério, mas os pets, eles têm viralizado aí nas redes sociais também, né? Sim. Com alguns vídeos muito engraçados, muito bonitinhos, e a gente vai ver um agora, quer ver só? Em uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão, um prato raso, um prato fundo, um garfinho e um facão. Em um saleiro, açucareiro e uma panela que faz feijão. Bonitinho demais, né, gente? É muito fofo. Agora eu vou deixar uma pergunta aqui no ar. A gente está falando sobre os cuidados com os pets. Troca de água nessa época do ano. Ela tem que ocorrer de quantas e quantas vezes por dia? Daqui a pouco o senhor responde, pode ser? Pode ser. Na verdade, eu deixei essa pergunta no ar, né, doutor? Sim. Questão da água. Nessa época de seca, a gente vê que tem gente que enche lá o balde, a vasilhinha deixa lá cheia de água. Sim. Mas eu posso esquecer aquela água lá durante o dia todo ou tem que trocar? Ah, com certeza precisa trocar. E é interessante ressaltar aqui para vocês que estão assistindo em casa, o primeiro ponto, a água do cão ou a água do gato precisa ter 2 potinhos separados em casa. E é interessante que vocês também façam a higienização desses potinhos com uma esponja específica. Porque uma vez existe a possibilidade de você transferir algum tipo de bactéria ou algum tipo de produto que poderia ter passado por algum processo de deteriorização, intoxicado, por exemplo, dentro de uma panela que ficou ali por muito tempo suja, ou então um pote de ração que ficou com uma ração muito tempo lá dentro. Então, a gente faz uma higienização separada, utilizando esponjas específicas e faz pelo menos a troca de 2 a 3 vezes diária, sempre oferecendo uma água fresca. E toda pro vez pet. que for trocar, tem que fazer essa higienização? Com ou uma certeza, vez? com certeza. Existem algumas patologias, principalmente salmonelose, que é um risco de saúde pública, que é um problema sério para pets também. Então, temos que fazer essa higienização com frequência. Uma outra estratégia que a gente utiliza para poder fazer aqueles pets que têm uma certa dificuldade para tomar água, principalmente no caso de gatos, é fazer enriquecimento ambiental em casa, utilizando, por exemplo, fontes de água corrente. Tem a possibilidade de fazer alguns petiscos naturais, utilizando, por exemplo, frutas que vocês encontram em casa, por exemplo, água de coco, morango, banana, e passando tudo isso no mixer e formando como se fosse um sorvete, poder oferecer para o seu pet Delícia. também é uma maneira bem interessante para você poder conseguir melhorar esse padrão de hidratação no pet. Ó, eu estava procurando aqui a pergunta de um telespectador, o Alex Lima. Doutor Júlio, como ficam os cuidados para pets de pelagem branca? Eu não conheço essa raça. É Westies que fala? É, Westies. Westies. Isso. Westies em inglês, Agora eu fiquei né? curiosa. Qual é essa raça? Westies em inglês? É aquela... como que ele é? Grande? Pequeno? Não, ele é pequeno porte, branquinho. Ele tem a orelhinha bem pontudinha. Ele lembra um pouco o Bidu, só que branco. O Bidu da Turma da Mônica. Que gracinha! Agora eu sei. E aí, quais são os cuidados para pets Então, de pelagem branca? Nesse caso em específico, é bem interessante a gente fazer alguns tratamentos direcionados para a pele dele, utilizando, por exemplo, algumas fontes de ômega 3 e ômega 6, que para poder manter um padrão de pele interessante ali para eles, utilizando alguns produtos com pH neutro para poder utilizar... Ele até falou aqui, olha, ele complementou, falou evitar alergias. Justamente, a gente utiliza alguns shampoos com pHs neutros, né, para poder evitar alergia. Algum deles, inclusive, precisa passar até por uma consulta veterinária previamente, caso esse paciente venha apresentando alguma manifestação cutânea, de prurido recorrente, de espirros. Mas existem, hoje em dia, até mesmo algumas rações que podem ser utilizadas que fazem esse controle de lágrima ácida, né? Inclusive formulações naturais que são aí disponibilizadas no mercado,
juntamente com o cuidado da pele, utilizando ômegas e utilizando shampoos, com certeza a gente consegue diminuir esse padrão de prurido e deixar o seu pet mais bonito. Agora eu vou deixar outra pergunta no ar aqui, doutor. Banho, quantidade de banho. Tanto de cachorro quanto de gato. Às vezes a gente tá com tanto calor que fala assim, eu vou dar banho no meu bicho, porque tá meu petzinho, meu animal, porque eu tô com calor, ele também tá, e vai lá e taca banho nele, né? Sim. Às vezes até 2, 3 vezes na semana ou até mais vezes. Sim. Qual que é a periodicidade de um banho, tanto para cachorro quanto para gato? Daqui a pouquinho o senhor responde. Tá bom. Pode ser? Que a gente vai sentar aqui para conversar um pouquinho com o doutor, que ele tá falando de umas coisas boas para cuidar de você. Inclusive, a gente deixou uma pergunta no ar, né? Foi sobre... Esqueci. Qual que era Quantidade de banhos. Ah, é quantidade de banho. Eu lembrei ali, porque a gente estava falando do shampoo seco, né? Qual que é a quantidade de banho ideal? A quantidade de banho ideal, na verdade, a gente considera o tamanho e porte do pet. Às vezes você vai ter um pet de pequeno porte, que pode ter em torno de 2 a 3 quilos, quanto um de 30 quilos aproximadamente. E nessas situações, você considera o pelame desse animal. Caso esse animal tenha um pelame mais denso, por uma questão assim de barreira cutânea, é interessante que ele pode ter banhos mensais, dependendo, como se fosse um cão de grande porte, como o Golden Retriever, ou mesmo um cão de pequeno porte, que já tem um pelame longo e precisa de uma hidratação constante, ele pode começar a ter banhos ali em torno de 7 a 10 dias. Então, varia bastante com relação à raça e o porte do animal. Gato precisa tomar banho? Não, o gato não precisa tomar banho, não. O gato, ele tem um hábito de grooming, que a gente fala, porque ele se lambe, né? Sim. Bastante, né? Então, o ato dele se lamber, ele já faz a higienização pessoal. Uma dica que eu queria dar aqui para os telespectadores é, literalmente, quando vocês têm a oportunidade de topar com alguma situação, quando esse pet... ele apresenta muitos espirros em casa, é utilizar algumas táticas simples, como, por exemplo, se vocês têm muito contato com eles, utilizar alguns amaciantes hipoalergênicos em casa, uma vez que esse animal, por ter o contato direto com você, teria a possibilidade de gerar quadros de espirros recorrentes, utilizar alguns detergentes e sabões de pH neutro, né, para poder evitar que esse pet possa desencadear algum quadro de alergia recorrente aí por conta de algum produto de limpeza que está sendo utilizado, porque esse contato que ele tem conosco está aqui, né? O contato com o veterinário, ele acaba sendo fundamental para a funcionalidade clínica, né, para a gente poder achar o gatilho inicial, fazer o tratamento, mas às vezes o tratamento em casa ele é fundamental, né? É a limpeza do ambiente doméstico onde ele está inserido, é utilizar essas fontes alternativas de ingestão de água, porque ele precisa manter aquela pele 100% hidratada, né? Assim como a gente já mostrou ali algumas táticas que o mercado pet tem para poder fazer esse enriquecimento ambiental. É muita coisa, né? Verdade. E outras alternativas também que a gente pode incluir é a dieta úmida, né? Que é quando você pode oferecer alguns alimentos coadjuvantes, que ele tem um percentil de umidade em torno de 70%, que pode auxiliar aquele pet a ingerir a maior quantidade de água, né? A gente tem diversas fórmulas encontradas aí na indústria pet, pode inclusive incentivá-lo a se hidratar melhor, sim. E com toda certeza, em caso de alguma dúvida, sempre procurar ajuda médica, né? Porque só o veterinário consegue dar um diagnóstico mais preciso para aquele caso. E com certeza seus pets podem ficar livres de coceira, de espirros no período de outono. Amém! Ó, gente, obrigada, viu, doutor? Adorei nossa conversa. Inclusive, já quero deixar o espaço aberto para o senhor voltar mais vezes, assim como as meninas também, viu, meninas? Pode deixar. Voltar mais vezes. Você também, viu, Tonico? Pode voltar todos os dias. Você quer apresentar com a tia aqui? Pra gente encerrar esse bate-papo maravilhoso dos pets, vamos ver mais um videozinho que eu gostei demais? Rodou. Em uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão, um prato raso, um prato fundo, um garfinho e um facão. Em um saleiro, açucareiro e uma panela que faz feijão. Fufu! Virou. Que delícia, gente! Amém! Inclusive, eu já quero deixar aqui um pedido para vocês. Eu tenho certeza que muita gente fez o videozinho com o seu pet em casa, não fez? Fala pra mim se fez ou não. Se não fez, depois de hoje vai fazer, porque ficou bonitinho demais. Então, eu quero que você que tenha feito
manda pra gente, tá bom? Pode ser pelo meu Instagram, @CaseySeabraOficial. Pode mandar por lá, que eu vou pegar e vou passar pra produção pra gente colocar aqui nos nossos programas, tá bom? Ficou bonitinho demais, não ficou, meninas? Nossa, Ficou. eu já quero fazer do Tonico. Do Tonico, vocês já estão me devendo. Porque o próximo é o dele que eu quero mostrar. Eu vou mandar. Né?